Gêmeos, bem-vindo à tua leitura semanal. Uma leitura para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E é uma leitura atemporal, que significa que ela é válida para quando chegares aqui nesse vídeo. Vamos ver quais as energias disponíveis para Gêmeos, então. Gêmeos, por favor. Chicote. Os lírios. A lua. Eu sinto aqui que é uma ressignificação com relação aos sentimentos. Alguém que trouxe à tona sentimentos que talvez de muito tempo guardados, mas ou que está trazendo, né, esses sentimentos a fim de trabalhá-los, e que esses sentimentos, eles estavam guardados em algum lugar tão profundo ou tão escondido que talvez nem se tivesse conhecimento da existência deles. Algo que está te trazendo dor, dificuldade, porque olhar para certas coisas que inconscientemente a gente deixou embaixo do tapete não é fácil. Porque se algum dia a gente precisou deixar esses sentimentos embaixo do tapete, foi por uma razão. E claro, aqui é como se alguém precisasse questionar todas as suas certezas. Eu sinto muito forte essa energia da lua cheia, a energia do eclipse que está acontecendo, tá? Tô gravando esse vídeo dia 10 de novembro e há 2 dias tivemos a entrada da lua cheia e também o eclipse. E essa energia de eclipse, ela traz justamente esse olhar para as nossas sombras, para os nossos sentimentos, é um olhar para dentro e um ressignificar algumas coisas que estavam guardadas bem lá no fundo, mas que sim, de alguma forma, elas mexem com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de nos relacionarmos. E isso não só nos relacionamentos amorosos, mas no nosso jeito da gente aceitar, receber as coisas, nosso jeito de nos relacionarmos com os nossos amigos, com família. Tá todo tipo de sentimento, assim. Mas claro que para alguns a gente está falando de sentimento amoroso aqui, esse 2 de copas. E aí a gente tem uma torre. E aí a gente tem um rei de espadas. Ou seja, é um olhar para as relações e entender. Eu sinto muito uma coisa aqui de desapego. Porque também fala sobre isso, né? Essa energia de o porquê, essa necessidade de se apegar a um sentimento e querer dominar. Isso é o que fez ou faz com que até hoje os relacionamentos tivessem esse sentido um pouco, essa conotação de campo de batalha, por causa do domínio.
E alguém entendendo aqui que o padrão o seu padrão é toda vez que eu quero alguma coisa, que eu quero muito, que eu passo a querer muito alguma coisa, eu também passo a querer dominar. Quando eu olho um certo distanciamento, eu sinto que eu tenho ali um, um total controle da situação. É como se a situação ela tivesse toda ali à minha disposição e eu tivesse um total controle. Num outro momento, numa outra fase, eu começo a gostar disso. E por eu gostar, eu começo a querer possuir. E no possuir, perdesse o controle. E aí viesse esse desequilíbrio. Gêmeos. O 6 de copas. Nostalgia, né? 10 de espadas. 7 de paus. Ah, sim. 3 de espadas e diabo. 3 de paus. A justiça. A imperatriz. 2 de espadas. O louco. 6 de ouro, 5 de espadas. 8 de espadas. Tá vendo? Querer ter domínio das coisas. Querer possuir o julgamento e a imperatriz. Sobre o que estamos falando? Página de ouros. Sobre o que estamos falando? 5 de copas. Que é assim, um olhar para o lado ruim das uma tendência a olhar para o lado negativo das coisas. Aqui eu sinto que é um momento onde vocês estão passaram por alguma finalização ou ressignificar algum sentimento, algumas relações aí que vocês estavam tendo. Porque assim, tem aqui esse sentimento de nostalgia por causa de alguma coisa que terminou, mas que parece que tu não entendeu muito bem. Ficou ali uma coisa meio conflituosa, tinham alguns conflitos, tinham algumas coisas que tu não entendia, mas ao tentar se aprofundar um pouco mais nisso, ao tentar entender um pouco mais disso, ou como se eu vou testar isso para ver o que eu estou sentindo sobre isso, para ver o que a outra pessoa está sentindo sobre isso, ou eu vou me testar mesmo e vamos ver até onde eu vou com isso, onde isso vai me levar. Fazendo com que alguma coisa acontecesse, que uma finalização, um rompimento aqui acontecesse, mas parece que é uma coisa que tu nem entendeu muito bem o porquê que aconteceu. E aí, essa nostalgia aqui, porque tu não consegue entender. Um tentar voltar atrás, tentar puxar lá de trás, assim, na memória, o que foi que aconteceu. Porque aqui é como se alguém nem soubesse o porquê, como. Mas, mesmo que tu não entenda o porquê nem como, tu sabe que o que tu tá sentindo hoje é alguma coisa que tu não consegue fugir. Por mais que tu queiras não sentir, o que tu tá sentindo é algo bastante forte. Isso te deixou essa dor, essa tristeza, porque tu não era a tua intenção, talvez não fosse essa, o afastamento, mas o entender um pouco melhor as coisas, ou o medo do que tu estava sentindo fez com que tu tomasse algumas atitudes que agora te deixam nessa dor aqui, nessa nostalgia.
Porque tu sente que tu te afastou, tu sente que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, mas tinha muito desejo, tem muito desejo. Essa carta do diabo fala dos desejos da carne, então eu sinto que era alguma coisa que vocês tinham uma conexão muito forte ali, carnal mesmo, sabe? E aí tu tentando olhar para isso, tentando entender, mas o que foi que aconteceu? Porque eu não entendi o que aconteceu, tudo muito confuso, uma dor muito profunda, tudo confuso, mas eu não consigo olhar para o lado, eu não consigo encontrar de novo o lado bom disso. Eu não consigo ver como resgatar alguma coisa nesse sentido, porque tudo agora me parece muito. Ai, desculpa. Tudo me parece muito confuso e muito doloroso, muito dolorido aqui. Só que essa nostalgia vai te trazer algumas respostas que vão fazer com que tu equilibre mais uma vez as forças, entendendo que mesmo que existam coisas muito negativas, muito profundas e obscuras, ainda assim, dentro de um mesmo lugar, uma mesma relação, é possível transitar entre luz e sombra e não ser e não pertencer a um desses dois lugares. É possível que uma relação ela transite entre a paz e o caos, mas ela não é só paz e só caos. Ela pode transitar por esses dois lugares e ainda assim ser algo que tem muito sentimento, que carrega ali muito sentimento. Eu sinto que aqui tem um não perceber bem o que é que está acontecendo, não ter clareza dos sentimentos e qual foi aqui as coisas que levaram a acontecer o que aconteceu. Mas aqui eu sinto até uma certa reflexão, essa coisa meio nostálgica também me traz esse pensar assim. Bom, uh, talvez a questão não seja entender o que aconteceu, mas a lição maior aqui seja como lidar com isso que aconteceu. Como é que eu lido com isso? Como é que eu sinto isso? Tem essa carta da lua que me fala dessa coisa do andar meio no lado. Aqui tem uma coisa do oculto das coisas. Tá um pouco oculto para ti esse sentimento, e por isso que talvez tu fique com essa ideia um pouco de confusão. Mas aqui o mais importante é tu compreender de que forma eu lido com isso. E não tanto o porquê isso aconteceu. Sabe? A lição é como eu lido com esse momento aqui que eu estou passando. O que levou, o que me trouxe até esse momento já não tem mais tanta importância. A importância aqui é como eu lido com isso. E a partir disso, um ressignificar. Partir em busca de algo que tenha mais equilíbrio, mesmo que seja dentro de uma mesma situação, mas o que passou não tem como a gente mudar. Tem como eu compreender que todos nós somos feitos de luz e sombra e é possível ainda assim viver em equilíbrio numa relação. Porque não existirá uma relação onde não haverá diferenças, uma vez que. Ah, que sono, me desculpa. Uma vez que cada um é de um jeito, cada um tem suas particularidades, cada um tem suas questões e todo mundo tem o seu lado negro também, seu lado obscuro, seu lado mais ali que quer manter um pouco na nesse mistério assim meio encoberto, meio, sabe, oculto aqui. E aqui o maior sabotador de toda essa situação, a maior questão aqui que leva a talvez a esse conflito, a essa briga, não entender muito bem como manter esse equilíbrio, ele vem
dos pensamentos muito acelerados, do pensar demais e tentar explicar tudo de alguma forma. Porque aqui também é possível que a gente perceba que a gente não tem uma visão clara de tudo, tem coisas que a mente não alcança para explicar, por isso que há coisas que a gente só sente e não consegue colocar no plano mental, sabe? Explicar com palavras, ou escrever ou falar. Tem coisas que a gente só sente e não consegue externalizar dessa forma concreta, materializar aquilo que a gente está sentindo. Aqui eu sinto que é algo um pouco difícil, por isso que tem esse conflito, essa confusão de não sei bem o que aconteceu, não sei como, eu não sei como resolver, não sei como eu penso isso. Mas isso já não importa mais. O que importa aqui é olhar para frente e perceber como eu lido com tudo isso que aconteceu. O que hoje eu sinto com relação a isso. O que aconteceu, aconteceu. Não há o que fazer. E aqui é como se esse, esse entendimento fosse encerrar um ciclo de karma e de dor aqui. Porque aqui eu percebo que a importância é tu entender exatamente. Essa é a lição. Como eu lido com o que está acontecendo. O que me trouxe até aqui já não importa mais ressignificar ou significar ou caracterizar ou explicar. Mas como eu lido com o que está acontecendo. O que eu consigo deixar para trás. É a partir do momento que tu conseguia ver isso desse jeito, tu consegue perceber uma sementinha que ainda está ali e que ainda é possível ser plantada e germinar, porque ainda há coisas boas para serem colhidas disso. Aqui, ó, tá vendo, ó, todas as taças caídas, mas tem uma taça que está em pé. Mas ela tá lá, correndo atrás, como se, só percebendo aquilo que já perdeu. Só olhando para trás, o que me trouxe até aqui. Todas as coisas que me aconteceram, o que foi que aconteceu para que eu chegasse nesse ponto? Ah, porque eu agi assim, porque fulano me fez isso, porque a fulana me fez aquilo, porque ele e ela me disseram isso e aquilo, que me fizeram, que me magoaram, que me aconteceram, que não sei o quê. Isso não importa mais, porque aquilo que aconteceu já não. Aquilo que aconteceu não volta mais e já não é relevante. Relevante é a gente olhar para frente, a gente perceber que ainda há esperança, porque eu ainda tenho aqui uma chance, uma possibilidade de plantar uma nova semente e seguir em frente. Olha a carta que eu abri aqui, ó. 2 de copas, tá? Isso é para quem tem aí, a gente tá falando de relacionamento, de amor romântico, tá? Aqui tem Aqui tem alguém também tentando. É mais do mesmo, tá? Aqui esse rei de espadas me fala de. É a energia de vocês, né? Energia de ar, energia de gêmeos, que me fala dessa inteligência, mas de alguém muito racional. Então, tentando racionalizar essas questões que aconteceram, racionalizar alguma mágoa, alguma dor, essa nostalgia. Ai, por quê? Por que que sinto, por que que não sinto? Não é aqui que está a chave. A chave está no como eu olho para isso, como eu olho hoje, porque eu tenho hoje. E a partir de hoje, plantar as novas sementes. É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.